Olá, mais um Oxocast, dessa vez com vários temas. A gente vai falar de muita coisa. Uma delas é sobre, será que o Osho recomendava alguma coisa especial para a gente meditar, por exemplo, incenso, posturas? Havia a recomendação de vestimentas, coisas assim. A gente vai falar sobre isso e outras coisas. Champaque, bom dia. Boa. Agora é dia, nós estamos gravando, né? Isso, bom dia, Nissargan. E talvez boa noite, né, para as pessoas que vão assistir depois, né? Esse negócio de bom dia e boa noite não funciona muito. Exatamente. Podemos já começar com as perguntas? Eu vou ler a primeira pergunta aqui, Tá? tá? Às vezes, alcanço o estado de meditação e isso me traz uma paz enorme. Depois eu tento segurar esse estado e acabo ficando frustrado. Uhum. A pessoa quer manter o estado e se ela não está naquele estado que ela teve anteriormente, ela se frustra. Você quer começar a comentar ou não? Eu entendo assim, é que essa intenção da gente de estar nesse estado meditativo, de estar em meditação, eu sinto que é uma coisa que acompanha a gente. Não é? Então, não é um momento que eu sento, que eu medito e encerrou aquilo e eu vou tocar minha vida na expectativa que aquele estado ele vai estar me acompanhando automaticamente. Não, eu sinto que é muito rico, tem um valor muito grande esse momento que eu sento para me recolher e buscar essa meditação em silêncio, na quietude. Agora, quando eu saio e vou me alimentar, vou andar pela rua, eu vou para o trabalho, eu vou fazer o que eu estiver fazendo, essa intenção de estar presente, essa intenção de sair fora dos pensamentos desnecessários, dessa tagarelice que, na realidade, ela me cansa, ela esgota a minha energia, então essa minha intenção ela permanece. Não é? Então, Uhum. eu sinto assim, sem querer prolongar demais, lá no meu começo, lá ainda nos anos 80, eu lembro que eu ia para o trabalho e eu ia junto com o Saul, que era o Mardava, que depois ficou Saul Sativa, e ele dizia para mim na época assim, não, vamos caminhar e vamos aquietar a mente enquanto a gente caminha, vamos com a mente quieta. E aquilo para mim era falar assim, como assim? Como que é possível eu estar andando na rua e estar com a mente aquietada? Mas hoje eu sinto isso, eu sinto que assim, é o resultado de anos sentando e meditando, praticando técnicas e tudo. Eu consigo isso hoje, para mim é possível. Que eu estou caminhando, né? Inclusive, assim, é uma coisa que é interessante, não é a concentração, mas eu sinto que assim eu posso estar com a mente repousada em determinada situação, se eu estou parado, por exemplo, e naquele momento eu ampliar minha percepção para o que está acontecendo dentro de mim, no meu corpo, o que está acontecendo ao redor, eu estar atento a tudo, estando na rua, estando lavando prato, estando dirigindo, eu sinto em várias situações eu posso estar presente. E esse estado de presença é o estado que me traz esse bem-estar. Seria esse bem-estar é consequência do estar atentivo. O que acontece, assim, é que em mim, eu percebo que pode haver uma tentação de eu estar no estado. Então, eu quero buscar o estado diretamente. E aí, normalmente, existe a frustração. Eu acho que quando ele fez a pergunta, não é que
ele não consegue reproduzir no dia a dia. Em outra prática de técnica de meditação, ele não consegue, pelo menos foi o que eu entendi, em outra prática de uma técnica de meditação, ele não consegue reproduzir o mesmo estado que ele teve em uma técnica de meditação anterior. Me parece que, se a busca for diretamente pelo estado, ele está buscando algo errado. A ideia é assim, tá, eu estou mobilizado a estar presente nesse momento, é mais ou menos o que você falou. Eu estou mobilizado a estar presente nesse momento, e boa, a satisfação está em eu estar presente nesse momento. Agora, se eu tiver um bônus, beleza. Agora, se eu não tiver um bônus, eu curto o que eu tenho. Porque se eu começo a ficar pensando no que eu não estou tendo, que eu tive, eu já não estou presente. Então, a busca de uma reprodução do passado, ela boicota a possibilidade do cara mergulhar fundo na experiência de agora. Então, me parece que a lembrança tem que ser sempre: o que importa é eu estar presente agora. Por exemplo, agora, nesse momento, nós estamos conversando, eu estou falando. Eu não estou num estado estático. Eu não estou em um estado deleitoso, em êxtase. Não estou. Mas eu procuro estar presente. E me parece que essa é a busca da meditação, né? É a busca principal. E aí, eventualmente, eu posso ter um estado, numa outra situação, eu posso ter um estado profundo de bem-estar que me preenche de uma forma gloriosa. Mas como, eu sinto para mim que é como se fosse um bônus. Mas, de qualquer maneira, falando em termos de técnica, pode ser que exista um caminho para isso. Então, por exemplo, eu sinto em mim assim, quanto mais eu quero reproduzir aquilo, menos eu consigo. Tá, mas e se eu ficar atento a esse aspecto da realidade? Se eu ficar atento a esse aspecto, aí existe uma porta que se abre. Eu tenho que descobrir qual que é a porta. Só que a porta, para mim, hoje, pode ser diferente da porta da outra vez. E aí que tá, a gente quer bater na mesma porta. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sinceramente, eu não sei. Mas, assim, esse estado, ele é um bônus, mas, mesmo assim, eu ainda posso atingi-lo desde que eu fique presente na sintonia certa. Você sente isso também, Champagne? Nisargam, duas coisas que eu queria falar. Primeiro, eu lembro de ouvir, e eu mesmo dizia isso, que assim, a primeira vez que você vai fazer uma técnica, você chega, a sua mente não está armada, ela não está preparada, ela é pega de surpresa, então você alcança espaços que depois é difícil você alcançar. Eu ouvi dizer isso, eu já disse isso. Agora, hoje eu tenho uma experiência diferente, que é bem dentro disso que você disse. Eu sinto assim, quer dizer, eu posso estar sentado, entendeu? Nessa intenção meditativa, vamos dizer assim, eu sentei com a intenção de estar meditando. Pode acontecer de, por alguma razão qualquer, porque tem uma questão muito séria que está me envolvendo e aquilo me atropelar, acontece, entendeu? Às vezes acontece de eu virar no meio, eu falo assim, eu vou ficar sentado 40 minutos, mas com 20 minutos eu falo, oh, não está dando. Tchau, eu vou resolver as coisas, porque o negócio está difícil. Mas acontece, o que acontece normalmente é eu sentar e buscar esse estado de presença, de estar aqui, esse estado de trazer minha atenção para mim, para minha respiração, para o que está batendo. Hoje, por exemplo, na minha meditação hoje, eu senti assim como se fosse uma abertura do coração,
E eu falei, que legal, assim, então, que foi um ponto para mim que eu coloquei minha atenção nisso, de estar sentindo isso prazeroso, junto com outras coisas, que foi abrindo a percepção. E acontece isso que você falou. Eu sinto assim, eu nesse estado de estar buscando essa ampliação da percepção, eu sinto que assim, eu vou aquietando e, de repente, uma porta se abre. E eu entro num outro espaço onde a percepção permanece, mas onde eu sou menos, é, como se diz, fica menos presente a minha intenção. Ela acontece independente, como se acontecesse independente de mim. Eu não sei usar a palavra exata, mas eu sinto bem Aham. isso que você falou. Eu sinto que uma porta se abre. Você mergulhou numa energia certa, Isso, daquele momento. Se exatamente. aquele momento era aquilo, né? Era aquilo que você tinha que ficar atento, prestar mais atenção, aí aquilo te chama. E Isso. aquilo faz com que você mergulhe na presença com uma facilidade acima da média. E aí que vem a gostosura, porque não Aham, tem esforço, né? é, E você quer ficar naquela sensação, né? Você aham, quer permanecer nela. Você não quer que acabe a meditação. Mas aí aham, que tá, a gente tem que descobrir qual que é. Ele não é questão de reproduzir aquela mesma porta. E também, se não acontecer, o ganho já existe. aham, Tem uma coisa que eu queria completar, Champac, é que é assim, isso é um aspecto, a gente falou sobre um aspecto. Mas tem uma outra coisa. Teve uma vez que eu estava em Rajneeshpuram, lá no espaço do Osho, fazendo um grupo, estava participando de um treinamento, de um determinado treinamento que envolvia meditação, e tinha um cara que ele colocou uma música muito pauleira, e a gente estava aqui naquele agito, presença, 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 e de repente ele colocou bruscamente uma música lenta. Aí o meu corpo fez o que hoje eu sei que chama Latihan, né, que é uma técnica que eu uso muito, que eu ensino, que é deixar o corpo se mexer por conta, né? E aí aconteceu um Latihan espontâneo. Foi a primeira vez que eu vivi um Latihan. Latihan é você estar presente, sentindo o corpo e você percebe. Quanto mais presente você está, mais o corpo ele se move aparentemente sem o nosso comando. E a gente não sabe aonde ele vai e é uma coisa gostosa em si. Mas olha, eu tive um bem-estar tão profundo, eu poderia chamar que foi um êxtase mesmo. Aí você vai. Bom, é que eu estava muito presente, tá? Eu estava muito presente. Só que hoje eu sinto que eu estou mais presente do que daquela vez. Eu uhum, consigo estar mais presente do que aquela vez com facilidade. Para mim é fácil eu vivenciar o Latihan, só que eu não tenho êxtase. É gostoso, mas eu não uhum, tenho êxtase. E hoje é mais profundo. E sabe como é que eu concluo? Por que que acontece isso? Porque aquela foi a primeira vez. Foi o uhum, choque. Né? O cara está acostumado a coisa escura, escuro, escuro. De repente vem uma luz, uau! Só que agora eu já estou acostumado com essa luz. E para uhum, mim não é mais o ó, uau. É como um cara que está usando, não usa óculos, ele põe o óculos pela primeira vez, começa a enxergar, uau! Aí depois, daqui a 2 dias, não é mais o ó, uhum, uhum, porque não é mais a primeira vez. é, Mas ele está enxergando. Então, o mérito existe, o aprofundamento existe. Só não uhum, tem o diferencial do que era e do que é. Então, o barato não é esse o UOL. uhum, O barato para mim hoje é a presença. Aí eu vou ter um outro UOL daqui para frente quando eu chegar num outro patamar. uhum, Mas não é a minha preocupação. Então, eu tive essas experiências algumas vezes, não foi só essa. Esse UOL, porque foi a primeira vez. uhum. Mas eu consigo o mesmo estado de atenção, de presença, mas é natural.
Eu até ouvi um cara supostamente iluminado, chamado Adyashanti, que ele falou mais ou menos isso. Né? O cara acostuma, ele está na boa, né? Ele está na boa, mas ele não está, uau! Ele está tranquilo na boa. É um outro tipo de desfrute. Não é o desfrute do pico, é o desfrute do vale, da tranquilidade. Então, é uma outra observação relativa a essa pergunta, né? Eu acho que a dica é essa, né? A gente procurar a essência, né? Que é a presença, não importa muito que estado você vai estar, e caprichar na presença. Se você caprichar, talvez você consiga algo parecido ou não, mas manter a satisfação pelo fato de você estar com certo nível de presença agora e basta. O presente, sabe? O presente não é nós que decidimos. O presente é dado. E quem dá o presente vai saber a hora certa de dar. Né? Que sei lá o que é isso. Eu não sei se eu... Pelo menos eu achei que é isso. Será que a gente completou essa questão, Champagne? Eu acho que sim. Uma questão importante, porque essa pergunta, ela é comum, hein? O cara passa anos se lamentando pelo fato de não ter reproduzido a mesma experiência. Esse lamento é o grande empecilho dele prosseguir. Porque enquanto que ele está pensando no que ele não está tendo, ele está deixando de estar naquilo que é. É muito interessante isso. E eu vivo isso também, sabe? Desculpa estar me alongando, mas eu vivo isso também. A mente é muito esperta, ela sempre quer algo a mais. Algo mais especial. E eu às vezes, me vejo nessa, sabe? A mente insatisfeita pelo que está se apresentando. E eu percebo que isso é que estraga tudo. Porque eu deixo de desfrutar o que já está disponível. É muito interessante, a mente é esperta, a gente tem que ficar ligado. Porque se o cara não bobeia, ele fica com o beck de mão puxado por anos, às vezes, só por causa disso. Tem algo a acrescentar? Beleza, não. Eu acho que está bem dito. Beleza. Eu acho que partir para a segunda. Vamos lá. Bom? A segunda é: se Osho disse que meditação não é técnica nem postura, então o que seria meditação? Quando a gente escolheu essa pergunta, nós comentamos, né, Champaque, que de certa forma nós já tínhamos respondido, né? Porque está explicado, né? De certa forma a gente já tinha respondido, mas é algo que fica sempre a dúvida, paira a dúvida, né? Paira a dúvida. Então a gente resolveu procurar tentar esclarecer o que a gente entende por isso, né? Posso começar? Pode começar. Depois eu complemento com alguma coisa. Beleza. Eu entendo, eu não sei, talvez até a gente já tenha falado exatamente sobre isso. A técnica de meditação, para mim, é como se fosse um treino, uma situação favorável a que eu esteja realmente no aqui e no agora, neste momento, atentivo agora. É uma situação favorável. Então, eu aprendo a ficar nessa sintonia. É mais fácil, é como se fosse uma referência. A situação é mais propícia, mas às vezes não é. Então, a gente tem sempre que saber o que é que eu estou afim, qual que é a minha sintonia agora. Porque para quem tem um leque de técnicas, não tem apenas uma, quem tem só uma técnica, eu acho que fica restrito. Porque às vezes não é o momento dela fazer aquela técnica, sim outra. Mas ela não tem outra para fazer. Então, aí eu faço uma técnica, eu treino, opa, não está dando certo, como você falou, pô, eu queria fazer 40, não está rolando. Putz, não está enroscado. Ele pode ou parar de fazer ou fazer outra. Continuar o treino com outra. E talvez a outra que ele faça na sequência seja grandiosa.
Mas é um treino para sintonizar a consciência ao momento presente, para que eu possa vivenciar esse estado cada vez mais na minha vida. Meditação é o estado, na minha visão, de estar com a consciência atentiva a esse momento. Eu não estou ausente, eu não estou um zumbi, não sou um robô. Existe uma consciência percebendo as coisas. Então, meditação é a proposta de estar continuamente com essa luz, essa chama da consciência atentiva ao que está acontecendo. Técnica de imitação é o treino para isso. Uma postura que se tem, na pergunta parece que tem postura, né? Pode ser que tenha uma postura mais favorável, outra não, mas não é uma coisa que o cara vai comprar de fora. Ele vai ter que descobrir por si. Então, assim, completa aí, depois eu continuo. Eu penso assim, é uma coisa que, desde o início, eu pensava, poxa, se eu convidasse, ou chamasse, ou convocasse um colega de trabalho meu que não tem ligação nenhuma com meditação e está envolvido na rotina do trabalho, na correria do dia a dia, eu chamasse esse camarada e falasse assim, vamos sentar e meditar? Falasse assim, eu acho que é uma coisa praticamente impossível. Poderia até acontecer, mas eu achava que é uma coisa muito difícil de acontecer dessa pessoa chegar a sentar e entrar num espaço de meditação. Então, eu sinto assim, as técnicas, e eu digo especificamente as técnicas do Osho, que são variadas, eu acho que elas facilitam. E eu vejo assim, pela minha experiência pessoal, eu só consegui chegar à meditação porque eu conheci técnicas, pratiquei técnicas, ainda que que muitas vezes eu pratiquei de uma maneira robotizada, mas aquela técnica que eu chacoalhava, que eu dançava e que eu sentava, de tanto chacoalhar, dançar e sentar e ficar quieto, eu pouco a pouco eu comecei a perceber, opa, na hora que eu fico quieto, tem algum espaço, tem alguma coisa. Então, isso foi me familiarizando com esse espaço, foi me familiarizando com alguns conceitos que o Osho falava, alguma coisa de falar de estar centrado, de estar presente. Então, comecei a entender o que era isso. Então, as técnicas elas foram muito importantes. E eu sinto assim, elas são importantes até o ponto, como o Osho diz, de você pegar o clique e de você falar, agora eu estou sacando o que é meditação. Então, você pode, a partir daí, de você começar a trazer meditação para várias situações da sua vida, onde você não está usando uma técnica específica, daquelas técnicas de fazer isso, de chacoalhar, ou de dançar, ou de gritar, ou de dançar, mas você pode trazer o estado de presença. Então, eu sinto que a técnica, assim, ela é muito importante para você chegar no ponto de sacar o que é a meditação. Eu queria acrescentar uma coisa, né? Pelo que você falou, talvez as pessoas possam entender que a pessoa só vai sentir o que é meditação depois que ela senta. Então, ela chacoalhou o corpo, ela dançou, depois ela sentou. Agora eu percebi o que é, depois de ter feito essas técnicas ativas. Eu digo que eu vivencio com uma profundidade muito agradável a meditação em momentos ativos. Por exemplo, quando eu estou dançando, né, eu voltei a dançar todos os dias, né, que eu fazia a dança como meditação, e depois eu deixei de fazer e agora voltei, antes de tomar banho, né, à tardinha. E assim, quando eu, por exemplo, estou aqui no movimento, né, e estou sentindo o movimento, estou aqui, estou presente a esse momento, eu percebo que o corpo é super criativo, que as coisas são imprevisíveis, que o movimento acontece, não é um fazer. Então, eu fico no centro observando a dança
Isso é meditação nativa. Certo. Então, eu só estou querendo ampliar a comunicação, né? Que, por exemplo, eu vendo, eu percebendo com uma consciência clara o meu corpo se movimentar de uma maneira livre e espontânea e não comandada, e eu ficar curtindo o momento, isso é uma experiência de meditação. Então, a gente está falando, não é o dançar que é a meditação, mas é o estar no centro observador da dança que é a meditação, respondendo à pergunta, né? E assim, só para complementar, eu não sei se eu já um dia falei isso em algum Oshocast, mas o cara, uma metáfora, uma analogia, o cara é um jogador de futebol, então ele quer jogar bem, mas ele não treina. Por que ele não treina? Porque ele vai falar, o treino não marca ponto. Então, eu só vou jogar no jogo. Então, o cara não vai jogar tão bem no jogo se ele não treina. A técnica de meditação é um treino para essa sintonia, para essa presença, para esse estar no centro. Agora, na nossa analogia, o jogo é a vida, né? É esse momento agora, né? É eu me convivendo com as pessoas. É acontecer um acidente, é eu responder de uma forma presente. Ou não, eu estou comendo e estou presente, esse é o jogo. Mas se o cara não treina porque não vai marcar ponto, o que marca só o jogo, ele vai jogar meia boca. Então, assim, eu acho essencial o jogador de futebol treinar para jogar bem. E quem quer estar presente na vida, eu acho essencial você escolher umas situações propícias, favoráveis, estruturadas para que isso de fato aconteça, para eu ter essa referência e trazer para o dia a dia. Esse era o complemento só. Beleza. Se Passamos nada para mais, vamos lá. já está tranquilo. Então tá bom. A terceira é o que é e como se dá esse espaço entre inspiração e expiração de que hoje fala a respeito. Começa aí, Champagne. Não, pode falar você. Olha, eu não vejo muito mistério nisso. Eu acho que essa pergunta, pelo menos eu escolhi essa pergunta, porque parece algo muito misterioso, né? Então, vamos esclarecer esse mistério. Quando a gente inspira e depois vai expirar, se existe certo nível de atentividade ao momento, existe uma pausa natural. Não é nada de misterioso. Eu tô atento, eu inspiro, opa, parou, não está vindo nada. Mas não é que eu produzo. Aí, de repente, começa a expiração. Beleza, eu posso ficar atento à respiração. Opa, parou. Não estou expirando, não estou inspirando. Aí vem a inspiração. Então, essas pausas entre os dois momentos, elas acontecem naturalmente, não tem nada de misterioso nelas. Ela é um processo fisiológico natural. E eu noto que quanto mais presente eu estou, mais prolongada essas pausas. E mais gostosa a respiração. E aí tá. Existe uma coisa diferente nesses estados? Tá, existe alguma coisa diferente nesses estados. Porque se eu estou presente nesses momentos de pausa, parece que a profundidade dessa presença é maior. Porque não tem movimento. É um momento que não tem movimento. Então, ficar presente nas pausas, não que eu provoquei, e não que ela seja misteriosa, mas eu ficar presente nas pausas, dá uma sensação, opa, a coisa é um pouco mais profunda do que o meu padrão. Então, ele pode aproveitar esses momentos para caprichar na presença. E são momentos muito ricos, porque eles são momentos em que a pessoa pode vivenciar ou testemunhar. Por quê? O que é o testemunhar? Eu estou presente e as coisas acontecem. Então, o cara deu a pausa, né? Ele está inspirando, deu a pausa. Opa, não tem nada, beleza.
Só que o começo da inspiração não é ele que provoca, ela acontece. E aí é o momento de você testemunhar algo que vem por si. Você testemunha o início da inspiração. E aí sim, eu acho riquíssimo, na minha experiência, você pegar em flagrante o começo da inspiração. Parece que traz um barato. Ó, quando eu pego em flagrante o começo da inspiração, eu sinto que meu corpo relaxa. O relaxamento é normal. Se eu não pego em flagrante, eu não sinto tanto relaxamento. E quando eu pego em flagrante o começo da expiração, o corpo relaxa. E na expiração também, esse momento é o momento de você treinar o testemunhar. Quer dizer, você não vai provocar a inspiração, ela acontece. Então, esse barato da gente perceber o acontecer da vida, esses dois momentos são momentos muito fáceis da gente vivenciar que as coisas estão acontecendo. E, na verdade, tudo está acontecendo. Nesse momento, a fala está acontecendo. Está faltando testemunhar, mas é um bom começo a gente treinar esse testemunhar, trazer ele para primeiro plano no começo da inspiração e no começo da expiração. É assim que eu vejo, Champaca, eu não vejo muita coisa a mais, mas era grandiosa já em si, né? Para mim, o que eu teria a acrescentar só é o seguinte, quer dizer, quando eu estou nessa observação da respiração, quer dizer, a primeira coisa, assim, é que é a respiração que você não está fazendo, ela acontece espontaneamente, ela acontece naturalmente. Que a partir do momento que você força a respiração, aí já complicou. Mas assim, entrou comando, né? Então, a partir do momento que a respiração acontece naturalmente, a inspiração e a expiração, eu percebo, eu sinto assim que o perceber esses espaços entre inspiração e expiração, ele me traz mais presente. Ele me traz mais presente. Eu acho que assim, eu acho que é um aprofundamento desse estado de presença quando eu vou me dando conta desses espaços. Que eles acontecem, como você disse, é natural. Porque a partir do momento que ele deixa de ser natural, porque tem uma interferência minha, então aí já é outra história. Quer dizer, é fundamental que seja o natural mesmo. É como você falou, não tem nada de misterioso, não tem nada de excepcional. É o natural que acontece. Inclusive, um exercício importante para a gente entrar nesse estar natural, que a gente exatamente. perde no dia a dia essa naturalidade. No dia a dia, a gente está tenso com isso, a gente está querendo fazer isso, aquilo, a gente está muito no controle. Então, esse estado natural, a gente perde ele escapa das mãos da gente. Então, quando a gente está ali na observação da respiração e deixando que a respiração aconteça naturalmente, já é um resgate dessa naturalidade. E dentro disso, quando eu percebo esses espaços, eu sinto que assim, eu estou aprofundando nesse estado de presença, na meditação e nessa naturalidade, né? Muito legal. Beleza, é isso aí mesmo. Vamos seguir, né? Vamos seguindo. Nisargam, o que me encantou, o que te encantou e que me encanta e te encanta no Osho? É uma resposta, eu não sei, eu não sinto que é tão fácil, porque quando eu encontrei o Osho, realmente foi um encantamento, foi realmente um encantamento em que não havia claro o que era, né, que estava me encantando, né? E hoje eu sinto que foi encontrar uma pessoa encarnada, um ser encarnado em determinado estado, que me parece que era um anseio que eu tinha muito profundo e inconsciente dentro de mim. Eu trouxe esse anseio
de um determinado estado de pureza, de silêncio interno, desse acontecer. É quase que um abismo, um silêncio profundo interno, mas com manifestações, né? Uma pessoa vazia, uma pessoa vazia de condicionamentos, vazia de conceitos, vazia de mente, e com uma sabedoria. É uma coisa assim, sabe? Eu acho que quando você bate numa pessoa, você cruza uma pessoa, você pode ter um encantamento. Você já se apaixonou na vida, né, Champagne? Né? E você não tem muita explicação. Aí uma outra pessoa cruza com essa outra pessoa que você se apaixonou e ela não se apaixona. Eu me apaixono por outra pessoa encontra a pessoa e ela não se apaixona. E daí, né, meu? É uma paixão. Não tem um controle, uma decisão. E todo mundo tem que se apaixonar. O que acontece com o Osho é que ele desencadeou uma paixão, um apaixonar-se, um encantar-se. Agora, o mistério do Osho é que ele, algumas tantas milhares de pessoas se apaixonaram pelo mesmo cara. Não é uma paixão sentimental, não é a paixão sexual, não é não é outra categoria de apaixonar-se. É uma outra categoria, que é aquele amor entre o discípulo e o mestre, entre um ser normal e um ser que tem uma grandeza. É uma outra categoria de apaixonar. Então, não tem como forçar. De repente, eu olho hoje, eu sinto uma coisa, assim, uma confiança, uma profundidade. Outra pessoa, eu até estou lembrado agora, eu estava lá em Campinas, uma moça olhando uma foto e ela fazendo os comentários sobre o rosto da foto. Ela não tinha nada de paixão, né? Muito pelo contrário, e não tem o que fazer, né, meu? Não tem, ou acontece ou não acontece. Mas eu sinto assim que basicamente foi o encontro de um estado que havia um almejar, um anseio interno, que ele não e que aquilo me abriu uma possibilidade de que isso é possível, é realizável, aconteceu nesse cara, né? E que aí, de repente, eu fui atraído por essa energia, por um aprofundamento, e buscando uma sintonia crescente com esse estado. Estar perto dele é um banhar-se, né? É um banhar-se. Ler um livro dele é um banhar-se. Se você não fica só no conteúdo. Eu me lembro que quando eu estava em Campinas também, eu estava folheando um livro numa livraria, eu nem li, só de dar uma olhada nas fotos que tinha, era o meu caminho, o caminho das nuvens brancas, sabe? Só de olhar aquilo, eu me emocionei pra caramba. Então, não tem explicação, né? Eu acho que não tem explicação. Não é uma coisa lógica. Mas eu acho que é uma sintonia entre o que aquele é e o que eu anseio. Não sei. E você, Champac? Ô, Nizargan, eu vou te dizer que essa é uma pergunta difícil, viu? É uma pergunta difícil. Inclusive, até assim, eu escrevi uma vez para o Osho, falando a respeito de coisas que estavam batendo dentro de mim, a respeito dessa relação com ele. E ele, inclusive, mandou uma resposta para mim, dizendo assim que a respeito do mistério da relação de um mestre-discípulo, que é uma coisa. Eu não vou lembrar das palavras exatas, mas é assim: é de um tal encantamento e de um tal nível de encantamento que ele falava assim: não, não vulgariza, não era vulgariza, não destrua isso querendo traduzir isso em palavra. Entendeu? Foi uma mensagem que eu recebi. Eu digo para você, Nisargan, que assim, ainda hoje, quando assim eu coloco um vídeo de palestra do Osho,
é, sei lá, cara, parece que é como se tivesse um derretimento, sabe? É como, assim, eu sei que o Osho, às vezes, ele conta casos que você vê claramente, não, o Osho inventou isso. Não, isso que o Osho falou, não, isso aí é uma mentirinha que ele está falando. E eu aqui dentro, aquilo para mim é motivo de riso. Não, isso aí, entendeu? Ele entra num determinado assunto que você fala assim, não, isso aí, esse assunto eu acho que é até questionável, mas dentro do que ele está dizendo, eu acho que ele está usando isso aí como argumento para aquilo que ele está dizendo, que, cara, é perfeito. Então, assim, isso que eu estou falando aqui, inclusive, na hora que ele está falando, isso bate assim como com risos, com coisas desse tipo, mas nada de virar e falar assim, não, nesse ponto eu discordo, eu acho que o Osho... Não, isso não bate. Então, eu acho que esse encantamento é uma coisa que bate aqui dentro e que eu sinto assim desde o início, quando eu comecei a pegar livro do Osho e peguei, é o primeiro livro do Osho que eu peguei, eu parei na metade, que foi o Tanta Suprema Compreensão. Porque eu estava numa situação tal que eu vivia de coisas que estavam desmontando ao meu redor, e quando eu peguei aquele livro foi perigoso, porque ele veio com a tal força que ele ia acabar de desmontar as estruturas todas, estavam ainda me, eu estava me aguentando em cima dela, umas muletas que eu estava segurando. Então eu parei e, tipo assim, uns 2 anos depois é que eu cheguei devagar no Osho e fui pegando, e aí foi uma coisa demolidora realmente. Mas assim, sempre me bateu esse estado de um encantamento mesmo, É, sabe? E que assim, eu não tenho uma palavra específica para dizer, sabe? é. E é interessante, isso está me chamando uma outra questão que não foi formulada aí, mas quando a gente de vez em quando se depara com alguém contestando determinadas falas dele, né? Então, por exemplo, teve uma pessoa que ela contestou que o Osho dizia que tal palavra significava tal coisa, linguisticamente falando. E a Uhum. pessoa discordou disso. Ela disse: não, isso não é verdade. Essa palavra não significa isso linguisticamente falando, reportando, não sei se era grego, latim, sei lá o quê. E você vê, é uma coisa que a pessoa se pega numa questão lógica, numa questão de argumento, de uma questão. E ela não percebe que existe uma outra grandeza muito mais profunda. Qual que é a mensagem que ele está querendo passar? O que, que ele está querendo transmitir com isso? E se a gente estiver aberto, a gente capta isso e aquilo de certa forma, nos transforma, nos inspira. É muito mais valioso essa transformação do que o conteúdo lógico do que ele está falando. Então, eu acho que é uma questão de repente, o cara olha só até aqui, né? E aí, aqui é questionável. Se o cara olha só até aqui, ele vai encontrar muitas questões que vai fazer com que o cara caia fora ou questione. E, de repente, era justamente isso que o Osho queria. Ele provocava isso. As pessoas que enxergam só até aqui, não é bom que fiquem por perto. Eu quero pessoas mais próximas que enxergam além. Aí é uma coisa que vai longe, né, Champax? Se a gente for falar de Rolls Royce, que é um tema que merece um cuidado maior de falar, mas é a mesma coisa. O cara está olhando os Rolls Royce, ele não está olhando o que está por detrás do Rolls Royce. E o cara já entra com. Até a gente pode até falar sobre agora, então. Ele já entra com uma série de preconceitos, né? Que se o cara tem Rolls Royce, então ele é um ambicioso, um ganancioso, não sei o quê. Mas ele não percebe que existem outras possibilidades de o cara ter o Rolls Royce por motivos outros tantos, e fabulosos, e geniais, que era o caso do Osho. Ele tinha motivos que não era um só. Com uma tacada de Rolls Royce, chegou a ter 93, ele conseguiu
tantos inputs, tantas transformações, que aí, mas o cara só enxerga até aqui. Então, eu não sei, pelo menos minha visão é essa, né? Eu queria, assim, na hora que eu falei, me faltou ainda um detalhe importante. O Osho, para mim, ele me trouxe uma luz de liberdade, sabe? Então, o que eu senti, assim, era um convite para a minha liberdade, para eu, no sentido amplo dessa palavra liberdade, de me livrar de opção de coisa, de me libertar de opção de coisa, de poder voar, de poder dar saltos na minha vida, de poder crescer, de poder pôr potencialidades para fora. Então, o Osho, ele trazia esse negócio, isso me batia dentro de mim, assim, como um desafio, assim, cara, é possível. Eu lembro que até eu conhecer o Osho, eu tinha assim um amigo, eu tenho esse amigo, que ele largou faculdade, largou tudo e foi ser flautista. E foi rodar o Brasil tocando flauta. E eu falar, que cara legal, eu tenho um amigo assim. Eu tive um outro amigo que ele chutou o pau da barraca do emprego, que para mim era uma coisa importante, entendeu? E ele era músico também, esse, e foi acompanhar a Ângela Rorô como músico, pianista dela. Um outro, cara, o camarada simplesmente largou e foi viver atrás de cachoeiras. Então eu falo, cara, eu tenho amigos que são assim, assim, assado. Agora eu estou sentado dentro de um banco, conferindo cartão, colocando coisa em ordem alfabética. Eu estou amarrado. O Osho me trouxe essa possibilidade de dizer, não, cara, você tem potencialidade, você pode muita coisa, você tem um potencial. Então, isso do Osho me pegou desde o começo e me pega até hoje. Me pega até hoje. Essa possibilidade de eu poder responder, sabe? Da gente estar aqui conversando agora, sem a gente não fez um script antes para dizer o que é que você vai falar sobre isso. Não, a gente está falando aqui agora o que está batendo. Então, essa possibilidade de eu estar inteiro e responder no ato aquilo que está chegando para mim, aquilo que está me batendo e eu respondo com interesse presente, cara, isso aí é uma coisa que o Osho me trouxe isso e continua me trazendo isso. E quando você fala libertar-se, eu sinto que é libertar-se da própria mente também, né? Da própria mente, dos próprios condicionamentos e da própria lógica. É buscar algo além disso, né? Que eu sinto para mim, no caso, que é a consciência, que é muito além da lógica. Então, é um caminho de cada um, né? Nós estamos falando coisas que, de repente, para nós bate, para outra pessoa não bate tanto, né? Esse encantamento não tem o que fazer, ninguém pode forçar alguém a se apaixonar por outra. E outras pessoas se apaixonam por outras, né, Champac? E que tem os seus méritos, e tem a sua grandeza, e tem a sua riqueza, os seus desdobramentos, as suas transformações. Então, é cada um no seu SOS, cada um no seu processo. Vamos para uma outra? Vamos nessa. Tá. Por que poucas pessoas se tornaram iluminadas? Por que os mestres são tão escassos? Rapaz, é muito cabeludo, você pode começar. O Osho mesmo ele diz que tem muita gente iluminada que está por aí, entendeu? De repente é um andarilho aí no meio de uma estrada que a gente está dirigindo e passa por ele. Então, assim, quantificar, né? Eu vejo assim, eu estou lembrando agora de uma fala do Eckhart Tolle, que ele faz uma analogia
e assim, me ressoa como eu confio nessa fala, sabe? Uhum. Houve um momento na história do planeta Terra em que não havia flores, né? Houve realmente um momento em que não havia flores. E aí, no processo de evolução, apareceu uma flor, né? E ela foi única. Depois apareceram duas, três. Houve uma evolução que gerou um campo favorável ao florescimento, né? E hoje as flores elas são normais. Mas se a gente for pensar realmente, historicamente, elas eram raridades. Mas foi criando um ambiente propício. Eu sinto que nós estamos num momento de ainda não propício a flores de consciência, seres humanos iluminados. Não é um ambiente propício, culturalmente falando, socialmente falando, condicionalmente falando. E quando a gente está introduzindo meditação, né, está introduzindo esse estar, se sintonizando com esse estar presente, nós estamos adubando esse terreno, que não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser porque a gente introduziu meditação que de repente a gente se iluminou, mas quanto mais existe essa abertura da gente desenvolver esse estado, mais vai favorecer, mais vai haver pipoca, mais vai pipocar consciências. Eu acho que é possível. Eu não sinto isso como uma utopia, mas eu não sei o quão distante que nós estamos disso, do momento em que o estar realmente desperto, realmente vivendo aqui agora de uma maneira permanente, vai ser algo mais natural, mais comum, mais frequente. E é isso. Eu não sei o quão longe nós estamos desse momento, mas eu sinto que nós estamos nos aproximando dele. Quando eu falo quão longe, pode ser séculos, mas nós estamos nos aproximando dele. E já aconteceu algumas flores, né? Como Osho, como outros. Então, eu me sinto motivado, no caso, a adubar o terreno, ajudar, principalmente o meu, né? Principalmente o meu terreno, né? Adubar esse terreno, e eu sei que quanto mais eu estou adubado, mais existe uma propagação, né? Então, eu acho que é um trabalho de muita responsabilidade. O que nós estamos propondo, quem nos está ouvindo e que está interessado em realmente ir além dessa mente aprisionante e descobrir uma consciência serena, né? Quem está nessa motivação, ele está adubando também esse terreno. E todo mundo aqui tem muita importância, porque os desdobramentos disso são enormes. A gente vê relatos de pessoas, a partir do momento que eu comecei a meditar, e eu não sou mais tão impulsivo, eu não respondo mais com agressividade como eu respondia antes. Isso é uma transformação que repercute na mãe, no filho, no vizinho, na quem está vendendo não sei o que numa loja. Então, é um processo que nós estamos nessa. E, por algum motivo, nos encanta isso. Eu, pelo menos, eu adoro adubar a mim mesmo, eu adoro estar aqui nesse Showcast, porque, de certa forma, talvez isso esteja adubando. É um trabalho de grande responsabilidade, na verdade, e grandes repercussões, imprevisíveis. Uma coisa mínima, a gente não sabe o que vai desdobrar daqui para frente, né? Daqui a 10 anos, para quem? Então, eu acho que é isso. Não estamos num ambiente. Por que não tem tantos iluminados? Porque não estamos ainda com terreno de consciência fértil. Uma coisa que eu aprendi também com o Osho foi confiar na existência, sabe? E para mim isso é uma coisa muito cara hoje em dia, sabe? De tanto na minha vida individual, entendeu? Com relação às coisas que me cercam, com relação a, ao planeta, sabe? Eu acho que assim, eu confio na existência, até na hora de dar alguma rasteira, alguma situação de você falar o descuido com
questões climáticas, o descuido com a série né, a preservação ambiental, queimada de floresta. Eu acho que até essas imprudências, né, e irresponsabilidades humanas para com o planeta, para com a própria vida nossa, enquanto seres humanos aqui dentro, e os nossos semelhantes, os outros animais, as outras plantas, a vida de um modo geral, eu acho que, independente desses tropeços, eu confio na existência. Já teve várias situações de catástrofes e que depois as coisas se harmonizaram. Então, eu confio, assim, numa coisa maior, entendeu? Vamos supor, numa consciência maior dentro dessa existência que cuida, entendeu? Que protege, que é cuidadosa com tudo, sabe? Eu acredito bem assim, dentro disso que você falou, num processo que vai acontecendo e que tem o seu momento certo. Eu acho que, devido à imaturidade da humanidade, ela, de repente, ela tem tropeços, ela vai pagar caro por muitas irresponsabilidades, mas eu acho que faz parte do processo. É mais ou menos como uma criança que vai lá com o dedo numa tomada, leva um choque e aprende que não é para colocar mais o choque. De repente, tem coisa que você tem que tropeçar para poder aprender e não cair naquele buraco outra vez. Uhum. Né? Beleza, bacana. Tem uma última pergunta, que é aquela orientações, como meditar, tipo como sentar, que roupa vestir, cor de roupa, incenso, algum colar, jamapala, pranayama, asanas. O que ele dizia a respeito disso para meditar? Bom, eu vou dizer o que eu captei, né? O que eu captei. Eu não captei nada disso, né? Tipo, você cria, usa um incenso X, usa uma postura Y, põe o dedinho assim, usa determinada roupa. A gente pode falar depois da roupa, que tem a ver com o encontro, os hobbies, né, que a gente usava lá no ashram, que é interessante a gente também ilustrar. Mas em relação à nossa meditação aqui do dia a dia, põe essa roupa, não havia uma orientação nesse sentido. Eu não captei isso. Mas eu não captei que não poderia ter. Eu não captei nenhuma orientação nesse sentido, e eu não captei nenhuma orientação de que não pode ter. O que eu captei é que você cria a tua situação favorável, né? Que pode ser nada. Você senta numa cadeira e, bom, pronto, acabou. Ou alguém pode se sentir melhor num tapete X, né? Num incenso Y, numa postura Z. Mas é muito individual. Eu sinto que ele deu uma liberdade nesse sentido. Ele não criou formatos fixos, né? Ele não falou padronizações. E aí é também uma responsabilidade de cada um descobrir o seu jeito, a sua maneira. Isso porque somos diferentes. Eu acho criminoso você criar um padrão. Eu acho criminoso, falando sério agora estou bravo. Eu acho criminoso porque, de repente, você não... E se a pessoa não tiver esse pique, se não for fácil para ela, por exemplo, colocar o dedo assim para meditar, você dizer que você tem que colocar, eu acho criminoso. Porque, para mim, por exemplo, isso é desagradável. É um esforço que não curto. Por que eu vou ter que seguir um padrão que não é meu, que não me agrada? Por que a pergunta não é faça o que tu queres, faça o que você se encontra? Olhos fechados ou olhos abertos? Vai de você. Eu acho que é tão individual. Eu já sofri muito com isso, porque eu já fiz retiros de 21 dias e que eu tinha que
fazer coisas que meu corpo não pedia, não se sintonizava. Ninguém perguntava para mim o que te faz mais presente, o que você quer fazer agora, o que você curte, o que é mais fácil para você. Ninguém fazia essa pergunta. Eu tinha que me enquadrar. Isso eu não estou falando dentro dos retiros do Osho, outras linhas. Então, eu tinha que me enquadrar a um padrão. Então, era um desrespeito, eu acho. E o Osho, de forma alguma, eu sinto que ele desrespeitou. Ele deu um aval. Descubra, faça você. Então, é isso. Depois a gente completa aí, Champagne. Para mim, eu vejo uma orientação, um toque dele só, que era me sentir confortável. Então, a partir daí, eu escolho uma calça que não me aperte, entendeu? Se eu tiver com alguma coisa que está me incomodando, eu tiro aquela coisa que está me incomodando, entendeu? Se eu vou fazer uma meditação sentado, eu vou ficar de uma maneira que é mais confortável para minhas pernas, para o meu braço, para eu poder essas coisas não serem obstáculos para mim. É só isso. E que você vai descobrir, né? Você vai, Exatamente. por exemplo, como eu descobri, que se eu for fazer uma meditação sentado e se eu fico com a cabeça para baixo, assim, acaba não sendo confortável, acaba não trazendo essa presença que eu busco. Se eu fico desengonçado, torto, mas é uma descoberta pessoal. E a gente tem que estar ligado nisso, né? Tem que saber a responsabilidade minha de descobrir o que funciona para mim. Aí você vai selecionando, mas é você mesmo, né? Por exemplo, uma regra, você não pode deitar. Ué, tem pessoas que têm mais profundidade de presença deitado. Então vai, né? Mas ela tem que ter responsabilidade de ver se não vai cair no sono, se não é uma preguiça, se realmente traz o resultado que a meditação pede. Então, não tem regras. Eu já quis ter regras, eu já quis impor regras. Sabe, eu como professor de meditação, eu achava que, porque para mim funcionava meditar mais sentado, que a pessoa não podia deitar. Depois eu fui percebendo, tem pessoas que curtem mais deitado. Quem sou eu para falar alguma coisa contrária? Olho aberto ou fechado, mesma coisa, eu queria impor regras. Eu percebi que não é por aí, né, ao longo do tempo. Acho que é isso. Agora, assim, tinha umas coisas assim, agora de uma forma ilustrativa, né? Havia e há um encontro que a gente encontrava hoje na presença física dele, que aí era um encontro chamado Osho White Robe Brotherhood, a Irmandade do Robe Branco, né? Então, quando a gente se encontrava com Osho, a gente usava um manto, manto hobby, né? Não sei como é que chama em português. Branco. Hobby. Então, para estar na presença do Osho, a gente tinha que estar com o hobby branco, que tinha provavelmente um campo de energia que era criado que intensificava a energia que já estava disponível. Mas isso era só naquele momento, né? Não era em outros momentos. E também havia um lance, também ilustrativo, para a gente circular no ashram, né? A gente usava o hobby Bordeaux, né? Era uma cor também que causava um campo diferente. Mas ninguém era obrigado, me parece, mas era convidado a, né? Então havia algumas coisas criam um campo, mas mas é naquele contexto, naquele ambiente, naquela situação. É isso aí, né? Eu acho que é isso. O tempo praticamente está tá se esgotando Tá e bom. esgotar as perguntas que a gente tinha selecionado aqui mesmo. Temos mais perguntas, mas a gente bateu em cima. 6, né? Então foram as Isso, 6. exatamente. Então, grande abraço para todo mundo aí que está presente, que está assistindo. Grande abraço, Champac. Um abraço, Nissargan, um abraço para todo mundo. E obrigado aí pela audiência que a gente espera que vai alcançar. Até a Então, próxima. até a próxima.